Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas para uma noite que será inesquecível, sensacional, simplesmente maravilhosa. Vamos entrar, vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu tentar. Oi, irmã maravilhosa, fixar aqui. Nossa, pontualíssima, nossa convidada linda de hoje, olha. Já chamei a Priscila, agora aqui estamos. Olá, Olha! Kelly! Tudo bem? Boa noite! Que alegria estar aqui! Ai, boa noite, a alegria é minha. Olha o meu olho, como é que tá? Eu tô muito feliz. Eu achei eu ia fazer esse agradecimento no final, mas eu acho que a gente tem muito para falar e talvez não dê tempo de agradecer. Então, gente, essa live de ontem foi a minha estreia nas lives aqui da Espaço Ah, que G, porque legal! Parabéns! sempre as meninas, né, o pessoal acompanha muito com a minha sócia, a Tatiana. E aí, como a gente está nessa semana intensa, nós dividimos as lives. E quando você aceitou o convite, era para fazer comigo, eu fiquei numa felicidade extremamente assim honrada, porque como você fala, a gente tem que ter, né, referências. E entre algumas referências, a minha mãe, a minha sócia é muito minha referência. Você, desde o dia que eu te conheci no curso Google, né, de empreendedorismo e liderança feminina, você é a minha referência, sabe? Ah, Como mulher, liderança feminina. Então, estar aqui com você hoje, para mim, é a realização de um sonho, porque quando eu te vi naquele palco, e vocês vão aprender, gente, ela tem um jargão que é o melhor do mundo. Você fica liberada. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, que mulher, que poder. Entendeu? E desde então, realmente você virou uma referência para mim. Muito obrigada por hoje você estar aqui com a gente na Espaço G, e num espaço tão curto de tempo, porque nós inauguramos 2 de novembro. A Espaço G tem crescido porque realmente o nosso trabalho ele é de empoderamento dessa mulher, entendeu? É tornar essa mulher forte, é fazer com que a mulher entenda que ela pode tudo que ela quiser. Entendeu? Então, a gente se identifica muito com o que você fala, com o que você tem para ensinar para a gente, para dividir com a gente, né? E isso ficou muito claro quando você aceitou o seu convite. Você não só fala de sororidade, você realmente pratica essa sororidade. Eu fiquei realmente, se eu já era encantada por você, eu fiquei muito mais. Muito obrigada por você estar aqui. Oh, meu Deus, essa introdução é daquelas para a gente gravar, guardar num potinho, assistir sempre que tiver em dúvidas, está no caminho certo. Vocês são maravilhosas, Kelly, você e a Tati. Oi, Tati, tudo bem? Vocês fazem um trabalho super sério, que desde aquele dia lá vocês ficaram no meu pé, vai, segue meu perfil, olha só. E aí eu comecei a seguir e vi o quanto vocês realmente trazem informação, conteúdo de qualidade, humor e empoderamento de verdade para as mulheres, né? Porque é muito poderoso você devolver para as mulheres, para a mulher, o direito de ela gerenciar e liderar a energia sexual dela, a vida sexual, o erotismo, a sexualidade dela. Isso é muito poderoso. E a gente é um trabalho, né, de desfazer uma programação muito arcaica e muito antiga, que nos quer passivas, que nos quer submissas para servir apenas, ou que nos quer sublimes só como a mãe, que nos divide entre a amante e a esposa, entre a santa e a prostituta, e que não permite que a gente seja o inteiro, né? Então, o que vocês trabalham, o trabalho que vocês vendem, o que vocês oferecem aí, é devolver a plenitude das mulheres. Então, parabéns, é uma honra estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz e não estou fazendo favor nenhum, não é sororidade, eu estou ganhando com isso porque eu aprendo com vocês, eu tenho certeza que o nosso público junto vai aprender mais ainda. Ai, que bom. Então vamos começar porque a gente tem muito para falar, não é Eba. verdade?
Hoje o assunto é libido e liderança feminina. Então, aqui eu trouxe um conceito que eu tirei aqui do dicionário, né? Sobre libido, instinto ou desejo sexual, energia motriz dos instintos da vida. O líder, pessoa que tem capacidade para chefiar outras. Lendo, né, simplesmente o conceito do dicionário, a gente não vê muita conexão entre a libido e a liderança feminina, na verdade. Mas hoje a gente está aqui justamente para traçar esse paralelo e ver que elas estão, sim, intimamente ligadas, não é verdade? E desde o seu surgimento até nos seus problemas e soluções. E para isso, né, a gente traz aqui nada mais, nada menos que a minha referência, que a referência aqui da Espaço G, Priscila de Sá. Ela é jornalista, psicóloga, coach, palestrante, mentora de coach e ela é mãe. Quando ela faz essa apresentação dela, que ela é mãe, então, gente, ser mãe não exclui nenhuma possibilidade da gente. Se vocês assistirem a palestra dela, vocês vão ver que não exclui mesmo. Então, seja bem-vinda, Priscila, e vamos começar. Obrigada, obrigada. Adorei como você preparou essa live. Gente, vocês precisam saber como é que funcionam essas lives em colaboração. Por quê? Porque às vezes é no susto, às vezes você sabe que tem um tema mais ou menos, mas você não tem um roteiro. Agora precisa ver o roteiro que a Kellen preparou. Ela fez lição de casa, ela foi estudar tema, incrível. Então, assim, se ela faz isso para uma live, que é uma coisa que fica aí 24 horas depois some, imagina, gente, cada post, cada produto que elas oferecem aqui para vocês. Tem muito cuidado, isso eu posso garantir que tem. Bom, então vamos lá para o nosso tema. Você trouxe várias definições de libido, mas eu gosto dessa mais ampla, que é a da energia motriz. E eu gosto de dizer que libido é toda energia essencial, inerente ao humano, a serviço da vida. Então, tudo que eu faço instintivamente, em função da vida, tá? Para preservar a vida, para garantir a vida, para aumentar a vida, para ampliar a vida, tem libido por trás. Ok? Ok, é isso mesmo. Então, aí depois eu fiz o mais profundo, saí do dicionário, e foi justamente esse conceito mais amplo que eu trago aqui, que a libido ela não se volta somente para a sexualidade, né? Ela atua também na vontade de viver, nessa garra que você tem, tudo, né, que a gente faz, a libido está ali de uma forma bem atuante. A libido, a gente nasce com ela e ela nos segue até a morte. Então, a gente tem essa vontade, a gente persegue objetivos, tudo isso vem trazido ali pela libido, né? Então, a gente nasce com a libido. E essa capacidade de liderar, a gente nasce também? Nasce, porque a liderança é também uma forma de energia. Só que ela se torna uma competência que vira uma habilidade quanto mais você treina. Então, da mesma maneira que a gente nasce com um quanto de libido, o bebê, ele suga porque ali tem libido. Ele está fazendo o que ele precisa fazer para garantir a vida dele, a nutrição dele, a alimentação dele. Então, assim, você tem um instinto, mas se aquilo for podado, ou se aquilo for desestimulado, ele pode ficar atrofiado ou até vir a morrer. Então, aquilo que você falou, tudo aquilo que a gente faz tem libido atrás. E aquilo que a gente deixa de fazer também tem uma libido que não está podendo se manifestar. E é importante a gente detectar isso, porque quando eu pensei nesse tema, libido e liderança feminina, é porque na minha prática como coach de líderes, quando eu vejo uma mulher trabalhando demais, quando eu vejo uma mulher que cresceu muito rápido na liderança, eu sempre gosto de perguntar como é que está a vida afetiva dela. Mas eu pergunto da vida afetiva para depois perguntar da vida sexual. E o que eu tenho escutado de muitas mulheres bem-sucedidas é que elas falam, eu tenho um casamento bom, mas é um casamento branco, para chamar de um casamento sem sexo, né? Em que os dois são amigos, são companheiros, são parceiros, mas ele até tem uma outra vida fora, um outro relacionamento, ou não. E ela tem, eventualmente, um amigo colorido aí, que ela encontra
uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, só mesmo para transar. E eu percebo que existe um mito, uma crença que ronda nós mulheres, que nos ensina desde pequena o seguinte: ou a gente tem poder ou a gente tem amor. A gente não consegue ter as duas coisas. E sexo quase sempre não é sobre sexo, quase sempre é sobre poder. Às vezes sexo é sobre sexo. E nesse caso da liderança, do sucesso, do crescimento profissional, o sexo, ele tangencia essa questão do poder. Então, eu vejo mulheres que renunciaram a uma vida pessoal e sexual afetiva satisfatória e canalizaram toda a libido delas para o trabalho, para a empresa, para o crescimento profissional. E elas estão tendo sucesso nisso. O problema é que um dia chega uma conta. Chega uma conta em forma de insatisfação, chega uma conta em forma de alguma disfunção, às vezes, de uma doença, do fim do relacionamento, uma crise na carreira, chega de repente a menopausa e ela começa, despiroca e sai dando alucinadamente, se arriscando. Isso acontece. Quem não conhece, né? Quem não conhece uma quarentona careta que depois virou uma cinquentona doida? Né? Por quê? Ela estava reprimindo alguma coisa que depois ela soltou lá na frente. Então, eu tenho percebido que muitas mulheres fazem essa espécie de acordo com a vida, como se fosse pedir demais liderar, como se fosse pedir demais uma posição de muita responsabilidade, poder e comando, e o preço que ela paga é uma vida sexual inexistente ou fria ou aquém do que poderia ser em termos de gratificação. É como se ela tivesse que pagar um tributo pelo sucesso. A gente conhece, né? A gente vê nos contos de fada a mulher mais velha, a mulher poderosa, é sempre uma vilã, é sempre uma bruxa, e ela é sempre alguém que ficou solitária e que inveja a juventude, a doçura, a docilidade, a paixão da jovem e envenena essa jovem. Então, a gente tem uma visão muito ruim da mulher que tem algum poder e que tem idade, como sendo alguém que merece a solidão. Então, o sexo ruim, a vida sexual ruim, é uma das maneiras, uma das moedas que a gente oferece em troca do sucesso profissional, do sucesso pessoal e do prestígio. E eu tenho trabalhado 12 anos para dizer que não precisa ser assim. E é muito revolucionário quando a gente resolve abraçar a nossa inteireza, no sentido de eu não preciso omitir a minha sensualidade, a minha sexualidade, eu não preciso colocar isso de lado, eu não preciso colocar isso para debaixo do tapete para poder ser respeitada no ambiente de trabalho, para poder ter uma vida profissional bem-sucedida, ou seja, eu não preciso negociar com o patriarcado para ter o direito a poder, dinheiro e amor gostoso, né? Então, eu acho que isso é o trabalho que a gente tem precisado fazer com a gente mesma, de que a gente merece tudo. Exatamente. Isso aí. E aí, dentro desse paralelo que eu busquei traçar aqui, né? Hoje eu vou muito mais ficar de espectadora, porque eu não posso perder essa oportunidade de estar aqui tão pertinho e não sair daqui aproveitando isso. Então, dentro desse paralelo, tem os problemas que afetam a libido e a liderança feminina. O primeiro que a gente fala muito aqui são essas normas culturais e sociais que sempre foram impostas às mulheres, justamente isso que você está colocando, que a mulher ela não pode, ela sempre foi tolhida, ela não pode se tocar, o menino se toca o tempo inteiro, ele se conhece, ele é muito bem resolvido com a sexualidade dele, porque ele se toca, né? Ele conhece perfeitamente o órgão genital dele, enquanto tem mulheres que não sabem um canal vaginal, ele não conhece a sua vulva, não sabe para que serve o clitóris. Eu tenho um binguelinho ali. Nossa, você não tem um binguelinho, você tem o binguelo, minha filha. Você tem uma coisa que só serve para te dar prazer, com 8.000 terminações nervosas ali, que foi feito exclusivamente para isso. Então, nesse sentido, é que a gente vem buscando quebrar tudo isso, né? Criar uma geração nova e renovar esses conceitos da geração que a gente encontra aqui. Graças a Deus, a gente tem feito isso até
com sucesso. E dentro da liderança feminina, eu acho que segue nesse mesmo caminho, não é? Porque o homem sempre ali na frente, o homem pode mais. E aquela coisa, né? O que a gente fala de uma mulher que liderou, o que a gente fala de uma mulher que se posicionou numa reunião? Ah, ela pôs o pau na mesa, né? Ou então, é a mulher do grelo duro. A gente, quando vê uma mulher poderosa e assertiva, a gente atribui a ela qualidades masculinas. Elogiando? Não. Tem sempre uma carga pejorativa. E isso vai contra tudo que a gente aprendeu que é esperado de uma mulher. Então, a gente aprendeu que a gente não toma iniciativa nas relações e com isso você fica esperando o homem te procurar. Ah, mas meu marido não me procura. Hã? E você se sente mal. Você fala, mas o que ele vai pensar se eu tomar iniciativa? Eu tô lá receptiva, mas ele não me procura faz X dias, né? A gente aprendeu a não dizer não. E com isso, às vezes, a gente aceita coisas e faz coisas na cama que a gente não queria fazer, que não tem a ver com a gente. A gente aprendeu que mulheres são assim, ou são assadas, ou devem ser delicadas, ou devem ser femininas. E qualquer coisa que fuja disso já é um gerador de conflito para a nossa sexualidade também. Então, não tem como eu pensar, quando eu vejo uma mulher que não fala numa reunião, ou que fica esperando os outros falarem primeiro e acabam, às vezes, expondo a ideia que ela tinha, às vezes ela se preparou mais do que os outros, ela fez a lição de casa, ela tem uma proposta incrível, mas ela deixa todo mundo apresentar primeiro e ela fica por último. Às vezes alguém já falou uma ideia muito semelhante à dela, ela perde o protagonismo da situação. Uma mulher que não se posiciona numa reunião é uma mulher que provavelmente não se posiciona na vida sexual, não se posiciona na cama, não diz o que ela quer, não pede como ela gostaria que fosse. Então, o treino da assertividade, tanto na carreira, na vida profissional, na liderança, no empreendedorismo, é o mesmo treino da assertividade na cama. E aí eu falo, se o sujeito que dorme na mesma cama que você, o companheiro ou a companheira que dorme na mesma cama com você, que divide a vida com você, que troca fluidos com você, você não consegue ser assertiva, como você vai ser assertiva negociando com o chinês? Como é que você vai ser assertiva falando de aumento de salário com o seu gestor? Como é que você vai ser assertiva no momento de dar um feedback duro para um liderado seu que não honrou os combinados? É muito complicado. Então, quando eu vejo assim, as competências que a gente precisa desenvolver na carreira são as competências que a gente precisa desenvolver na cama. Então, nada melhor do que a gente começar a desenvolver um ambiente que deveria pelo menos ser seguro, que é o ambiente da nossa casa, do nosso quarto, do nosso espaço sagrado, do nosso círculo íntimo, e começar a desenvolver aí e ver que o mundo não acaba. Quando você fala, não, a mãozinha é aqui. Não, é um pouco mais rápido. Não, é um pouquinho mais devagar. E isso, o mundo não acaba quando você diz o que você quer. E quando você tem essa experiência de aceitação, de assertividade, de resultado na vida pessoal, você transfere essa experiência para a vida profissional. Porque o empoderamento, não importa onde ele começa, uma área transfere para outra. E aí a gente transfere. A gente pode ser melhores líderes quanto melhor nós formos mulheres plenas e realizadas com a nossa libido, com a nossa sexualidade. A energia é a mesma. O que você faz com ela, se é na cama ou se é no trabalho, é que vai gerar outro tipo de vida. O tipo de vida que a liderança na empresa gera é resultado para o cliente, é riqueza para o país, né? É vida. Tudo isso é trabalhar a favor da vida. E uma das coisas que me deixa mais triste, Kellen, é que quando eu vejo, assim, e o que eu mais vejo são mulheres exaustas. E várias amigas minhas, desde que começou a pandemia e a quarentena, falam, nossa, eu nem tô tendo tanto trabalho a mais assim, mas eu me sinto exausta. Eu me sinto drenada. Aí eu comecei a pensar, é verdade, porque tem muitas mulheres, né, que estão com marido e filho em casa e aquela trabalheira e perderam o espaço de trabalho, tá um caos, e essa sim tem um cansaço físico. Mas, por exemplo, isso não aconteceu comigo, e eu fico pensando, puxa, tem dias que eu tenho um dia muito produtivo e o dia seguinte eu tô o pó da rabiola, assim, mentalmente, emocionalmente. Aí eu comecei a pensar, por quê? O que está acontecendo? Nesse momento de pandemia, em que a vida está em risco, o que está acontecendo com a nossa libido? Ela está toda alocada para manutenção da vida. E a energia que a gente gasta para manter ou preservar alguma coisa
ela é muito maior do que a energia para criar uma coisa totalmente nova. Porque a gente está lutando contra uma força insidiosa. É verdade. A gente está lutando para alguma coisa que nos foi dada não ser retirada de nós, que é a vida. Então, putz, mulher exausta é uma mulher com a libido concentrada na manutenção. E aí é que tá. Manutenção da vida é uma das coisas que não tem paixão, tem necessidade, mas ela não é do campo da paixão. Você construiu o seu negócio, vocês começaram em novembro e tá só crescendo, puta, tem paixão. Você fica à noite sem dormir, você passa o final de semana fazendo post para mídia social, você adora quando tem inbox de gente perguntando sobre produto. Poxa, cada venda é uma alegria, cada produto novo que chega é uma festa. Isso é paixão, tem tesão aí. Então, você não fica cansada, você até tem um cansaço físico, mas é o cansaço do tesão, é o cansaço da libido orientada para o crescimento, orientada para a construção de algo novo, algo apaixonante. O que a gente está vivendo hoje não é construção de nada apaixonante. A gente está vivendo um momento em que a gente está tendo que preservar algo que era nosso e a gente não sabia que podia perder tão facilmente, que é a vida. Então, isso explica muito a exaustão. A exaustão, onde tem uma mulher exausta, tem uma mulher sem paixão. Onde tem uma mulher exausta, tem uma mulher fazendo esforço de manutenção do básico. Então, o uso da libido e como a gente supera esse desafio, o sexo pode ser um super fator energizante nessa hora. Porque ele te força a tirar a libido da manutenção para canalizar para a diversão, canalizar para o fortalecimento do vínculo, né? Para mil coisas. Então, é importante a gente ter ciência de onde está a minha libido agora. Né? E por que eu estou me sentindo drenada? Porque a partir daí você consegue se tornar dona de novo dessa sua energia, desse seu poder. Putz, eu falo pra cacete, né? Maravilhosa, mas por favor. Não, a intenção aqui é essa mesmo, entendeu? Porque quando você começa é uma delícia, é isso aí mesmo. E aí, dentro desses problemas, eu trago aqui também os fatores emocionais, né? E aí, o emocional dessa mulher, como a gente diz, a libido vem desde do nascimento, né? Uhum. E ela vai se transformando também, como você bem colocou, conforme você vai dando a direção para ela, né? Ela vai para o bem ou ela vai ficar ali estagnada para o mal. Você vai ficar cansada, você vai ficar exausta. Então, eu acho que nesse sentido, há também esse paralelo entre a libido e a liderança. Porque, por exemplo, relação dos pais na infância, a educação com conceitos muito reclusos, né? Estresse, uma educação religiosa mais conservadora. Isso tudo faz com que você retraia essa libido, que você guarde toda essa energia maravilhosa em um potinho que chega uma hora que você não sabe o que fazer com aquele potinho. E aí ontem a live de ontem foi sobre autoestima, né? E a gente falava justamente sobre isso, sobre que as causas lá da infância vêm retratando agora, numa vida adulta, naquela criança que foi reprimida e continua reprimida aqui. Então, isso também é um fator que causa a diminuição da sua libido, né? Essa repressão da libido. E aí, muito da educação, né, que você teve, você traz também para essa parte da liderança. Eu acho que a liderança é bem mesmo como você falou. Isso eu vejo na minha casa com o meu filho, como ele é um líder nato. E ele está na escola desde 1 ano e 4 meses. Todas as professoras falam assim, Kellen, se ele vai ao banheiro, vou fazer um xixi, a turma toda, eu vou fazer xixi, vai uma filhinha atrás dele, sabe? Ele é desse jeito, tem realmente... E eu sempre estimulo isso nele, essa liderança nele. Eu acho isso bacana, mas não acontece sempre, né? Engraçado, né? Porque você, mãe de menino, eu também como mãe de menino, eu tenho certeza que o seu filho adora o piu-piu dele. Eu tenho certeza. A relação dos meninos com o órgão sexual deles é incrível de boa. E assim, e foi vendo exatamente isso, né? Como os meninos se relacionam bem com o membro
Tá, eles podem querer que fosse um pouco maior, ou um pouco menos torto, um pouco menos assim, mas eles amam aquilo. Mais que tudo. Eles, tipo, é o melhor amigo deles. E a gente sempre escondendo, sempre achando que a nossa vulva precisa passar por 1000 correções para ser uma vulva palatável, né? Se não tiver depilação assim, se não tiver o formato assim, se não tiver o laser que faz aquilo, se não tiver tal cor, não é uma vulva aceitável, palatável, bonita, exibível. E aí é uma mostra de como a libido e a liderança também podem ser usadas para coisas negativas, que são a comparação e a competição, né? Então, a competição com outros corpos, a competição com outros jeitos de se relacionar, a competição com outros formatos de corpo, outros desenhos, ela é um uso da liderança associada à libido, um uso para o mal, um uso para a opressão, né? Porque ela te coloca num lugar de te limitar e de invejar o que a outra tem, o outro tem. Então, da noite para o dia, virou a ditadura dos orgasmos múltiplos, né? Então, houve um tempo que a mulher nem tinha direito ao orgasmo. Da noite para o dia, a mulher se empoderou e passou a ser obrigada a ter orgasmos múltiplos, né? Então, como se o dia que você está cansada e você dá uma transadinha de leve, faz um papai e mamãe, um arrozinho com feijão, ok? Esse dia não valeu, porque você não foi performática, você não fez 500 mil coisas, você não teve orgasmos múltiplos, você é menos mulher, você é menos competente. Então, eu vejo que quando a libido, quando a liderança se une à libido para não construção, ela está a serviço da opressão, ela está a serviço da comparação, e aí o efeito é exatamente o oposto do que nos libertar dos padrões, nos libertar das demandas, das exigências, das vergonhas, dos não pode, dos tem que. E isso vai nos aprisionando cada vez mais, né? E ainda nesse aspecto aí dos problemas, né, da libido, da liderança, a gente vem com a falta do autoconhecimento e da autoconfiança. É exatamente o que a gente prega aqui, o que a gente conversa com as nossas clientes, porque aqui, Priscila, a gente não é um sexy shop. Quando a gente sonhou, planejou a Espaço G, a gente planejou para ser uma empresa de eventos femininos, sabe? Para trazer justamente esse autoconhecimento, porque a gente acredita que através do autoconhecimento, se a mulher conhecer a sua vulva, o que é o canal vaginal, o que ela pode com o seu clitóris, o que um bom toque no seio, aprender a se tocar para ver quais são os pontos erógenos, porque às vezes o que é em mim não é na outra, às vezes não, sempre é assim, porque nós somos únicas. Né? Então, nesse aspecto, a falta do autoconhecimento atrapalha muito a libido, atrapalha essa mulher se liberar, de ter belos orgasmos, enfim, e de vivenciar experiências e sensações novas a cada transa, entendeu? Então, ela vai se reprimindo porque ela não se conhece. E aí, se ela não se conhece, como é que ela vai se colocar para o outro? Como é que ela vai falar para o parceiro, para a parceira? Olha, eu gosto que toca aqui, beija ali, lambe cá, porque é gostoso. Algumas coisas o parceiro ou a parceira não vai topar, por isso que a gente sempre fala que é bom um bom papo, o diálogo é o caminho para tudo. Então tem que se falar de sexo, sim, tem que se conversar sobre sexo, sim, porque só assim os dois vão viver plenos e felizes. Nesse sentido do autoconhecimento, acho que quando a mulher se conhece, o céu, nem o céu é o limite para ela, né? É verdade, e isso é um processo, né? É preciso muito tempo, né, para você aprender a gostar de verdade de transar, de se relacionar e respeitar o seu prazer, o seu jeito de sentir prazer, né? E de entrar nas relações tem que ser numa posição inferior de faz o que você quiser. O que você quer que eu faça? Eu faço. Então, eu preciso aprender a fazer um oral. Então, eu assisto lá todos os pornôs de oral e fico ótima. Fico incrível tecnicamente. Tá, mas e o sentido que isso faz para você, tá? Então, não é técnica, né? É descoberta, não é estereótipo. Então, a gente não, o que eu vejo é que, sim, o começo desse aprendizado da descoberta do sexo ou da sua sexualidade, quase sempre ele passa por qual é o certo e o que as melhores estão fazendo, né? A gente faz benchmark do que
sabe? Não é para ter benchmark, é para achar o seu. E a mesma coisa, quando você entra numa empresa, quando você monta o seu negócio, você faz um benchmark. O que as melhores estão fazendo? E você vai procurar modelar. Sendo que você pode pegar referências, mas nada vai ser tão bom quanto a sua pegada única, como o seu jeito único de chegar lá, como a sua jornada única. Então, eu vejo assim que nos permitir criar sem comparações é perfeito no empreendedorismo, na carreira e nas relações também. Com certeza. É nisso que você falou, a gente fica muito feliz, porque apesar da gente ter referências, a gente busca o nosso jeito para a gente ser reconhecida quando a pessoa vê. E isso é espaço G. E você ter uma marca realmente reconhecida pelo seu jeito de se posicionar. A gente acha isso extremamente importante. A gente sempre buscou muito isso, apesar de ter várias referências. Mas, como você bem coloca, a referência é muito bom para você aprender. Mas você tem que ter o seu jeitinho, o seu borogodó, né? É isso mesmo. Aliás, eu acho que liderança é borogodó, porque fazer as pessoas fazerem esse impulso, né? Carisma é muito libido, né? É muito borogodó, é muito inspirar as pessoas a fazerem o que precisa ser feito de maneira que elas não sintam que elas foram comandadas, elas sintam que partiu delas, né? Que o engajamento vem de dentro. Isso é 100% borogodó. Não é? E aí, ainda uma outra coisa é a que a gente costuma falar, é a autossabotagem. Que acontece muito, por exemplo, você tá básica, né? Hoje eu tô super básica. Olha, não me preparei toda, mentira, me preparei toda para te ver. Mas aí a amiga fala, nossa, seu cabelo tá lindo, a sua unha tá o poder. E que isso, não fiz nada no meu cabelo, essa blusinha lá na feirinha. Então ela prefere se sentir inferior do que simplesmente reconhecer e agradecer. Muito obrigada. E aí se a amiga perguntar, mas você comprou onde? Tudo bem você falar, não tem problema nenhum. Não, comprei na feirinha. Nossa, mas tem um caimento. Ah, tem sim, ótimo, maravilhoso. Nesse sentido, a mulher ainda acha que ela precisa se diminuir. Porque se ela tiver muito à frente, é metida. Nossa, Então, eu acho que isso também a gente vem desconstruindo da cabeça das nossas clientes e dos nossos seguidores aí. É verdade. E qual menina não escutou? Olha, ninguém gosta de menina exibida, hein? Ninguém quer ser amiga de menina metida. Só você quer ser o centro das atenções? Deixa as outras, deixa as amiguinhas também. Então, a gente foi muito tolhida nisso de exibir, né? E aí a gente se sente mal quando recebe um elogio, não sabe nem como lidar com isso. E olha só o quanto é importante essa capacidade de se exibir, né, no sexo também. Senão você vai viver de luz apagada, literalmente. Luz apagada na reunião, luz apagada, sabe, no LinkedIn, luz apagada onde você precisa brilhar, você vai estar sempre de luz apagada, porque aprendeu que ninguém fica perto de uma menina metida ou exibida, né? Eu falei pro meu marido, quando eu saí de casa, falei assim, eu vou falar isso na live que você está falando. A gente estava tendo um bate-papo, ele falando sobre um amigo de trabalho. Nossa, mas esse meu amigo, ele é excelente. Não tem quem não goste dele. Poxa, ele é muito gente boa, simples. Aí eu falei, igual a mim, não tem quem não goste de mim. Ele, não, peraí. Você é exibida. Você é, sim, espalhafatosa. Você chega... Eu falei, e aí? Não, mas tem gente que não gosta. Eu falei assim, tem gente que não aguenta meu brilho. Aí é outra história, entendeu? Que ótimo. Aí é outra história, não posso fazer nada por ele. Ele, você é demais. Eu falei, é isso aí, eu sou demais. É isso mesmo, é verdade. Mas então, é essa coisa, a mulher que lidera, a menina que lidera, ela é mandona, ela não é líder. O menino que lidera, ele é líder, ele não é mandão. Né? Então, o cara que chega no bar ou na praia, gritando, falando alto com todo mundo, é o boa praça, é o bonachão, é o gente boa, é o amigo de todo mundo. Vai você chegar na praia falando alto, dando risada alto, enfim. Vão falar, nossa, quem ela pensa que é, né? Então, é exatamente isso. Características que são valorizadas nos homens, em nós, adquirem um caráter pejorativo, né? Por conta do que
de todo um trabalho de educação nossa para ocupar um lugar de menos impacto, né? Exatamente. E aí, continuando, eu tracei aqui, busquei traçar, né, algumas soluções para a gente poder elevar essa libido, né, conseguir colocar para fora essa liderança que, como você disse, é nata, a gente precisa exercitar, né, botar ali para fora, ter a vontade de que ela, né, nasça ali na gente. Aí, nesse sentido, a gente já até falou de muita coisa. O autoconhecimento, ele é muito importante, né, da parte voltado para a libido, o autoconhecimento da mulher, ela se tocar, ela se conhecer, né, usar sim, gente, porque não, o vibrador é muito bacana, porque com ele você consegue localizar os seus pontos que você vai poder fazer para o seu parceiro, vai poder chegar ali um cantinho para cá, um cantinho para lá, e aí você vai conseguir ficar mais plena do que você já é, né? E vai poder falar para ele também o que gosta. Às vezes, isso que você está falando é super importante, e às vezes é até dar um passo antes, né? Quantas mulheres descobrem que um nódulo, um carocinho no seio, na mama, porque o companheiro tocou, né? E ela mesma não se toca, não sabe que tem aquilo. E assim, você fala de autoconhecimento. Eu vejo assim, muitas profissionais, quando querem crescer, elas fazem uma consultoria de imagem, elas fazem fotos profissionais para o LinkedIn, com uma roupa poderosa, uma maquiagem poderosa. Agora pergunta: quando foi que você tirou uma selfie das suas partes íntimas para você olhar e conhecer? Ou seja, a informação que você tem da sua intimidade é sempre a informação que os parceiros te passam? Ou os médicos? Ou o ginecologista? Como assim? Você nunca se viu, né? Então, às vezes até muito anterior, sabe? É uma etapa anterior que precisa ser resgatada, né? Essa do autoconhecimento. Primeiro, é o primeiro passo para você se apropriar da sua libido, da sua energia, do seu poder pleno. E daí decidir o que fazer, né? Isso aí, isso que você falou é super verdade. A gente sempre aconselha, gente, pega um espelho, se olha ali, vê o que acontece, vê que tem buracos diferentes ali, né? O que é. E se não souber, não tem vergonha de perguntar por que tem isso, independente da idade, porque a gente está aqui e é sempre tempo de aprender. Eu sempre tomei isso para minha vida. Eu estou sempre disposta a aprender. Porque do menor ao maior, a gente aprende com todo mundo. Então, eu estou sempre de braços abertos para o aprendizado. E não pode ter vergonha. Eu já tive muita vergonha na minha vida. Já fui tímida, muito tímida um dia. Mas consegui. Fui muito tímida um dia, a ponto de perder. Eu sou advogada. Olha só! E aí, a ponto de ir para o tribunal, não vou fazer a sustentação. Deixar de ganhar, não perdi, mas deixei de ganhar porque eu não falei. Quando eu olhei, eu falei, eu não acredito, por um entendimento equivocado. Eu falei, eu nunca mais deixo de falar na minha vida. E desde então, eu falei assim, não, isso não pode acontecer. E tomei aquilo para mim e fui desenvolvendo e tô me dando bem. O negócio tá ficando cada vez melhor, entendeu? E aí que tá, né? Quando a gente começa a fazer o inventário dessas perdas, de tudo que a gente está perdendo por não se posicionar, não se manifestar, não se expressar, é muita coisa. É muita coisa. E sabe, tem duas coisas que eu acho que são super importantes a gente fazer para destravar a libido, trazer ela de volta pra gente. Que são pendências emocionais, praticamente. Uma coisa é perdoar quem você tem que perdoar, né? Porque o ranço, o rancor, a mágoa, a manutenção do ódio ou a manutenção da mágoa e do ressentimento, ela mobiliza energia, e a energia ela é energia de libido, porque ela não é energia, ela não está deixando você usar a libido para crescer, ela está deixando você usar a libido para se prender no passado. E o passado quase sempre é uma pulsão de morte, ele não é uma pulsão de vida, porque já passou. Outra coisa é segredo. Uma mulher com segredos demais que ela não consegue suportar é uma mulher exausta, né? Um trauma, um abuso, uma experiência sexual não processada. Putz, você tem que poder falar com alguém.
né? Você tem que ter uma melhor amiga, ou uma parente, uma terapeuta, uma sexóloga, alguém, você tem que poder pôr isso para fora e não carregar isso sozinho. O peso de um segredo, ele consome muita energia da libido. E eu te digo, ele adoece. Tem determinadas doenças muito femininas e de cunho muito psicossomático que tem a ver com um segredo envolvendo sexualidade. E a gente precisa se livrar disso, sabe? É importantíssimo se libertar disso. Exatamente. Olha, gente, eu tô aqui babando, aprendendo, sabe? Aí é isso mesmo que a gente ia falar, que eu iria falar sobre a libido. É você falar sobre o sexo, é você conversar, é você, se necessário, buscar ajuda. Se não deu uma conversa só com uma amiga, um psicólogo, um sexólogo, uma terapia, enfim, seja lá o que for, mas fale, busque essa ajuda, porque isso é fundamental para que você se liberte, não só na sua vida sexual, mas na sua vida profissional, na sua vida afetiva. Porque quando funciona uma coisa, né, caminho para tudo na sua vida seguir e fluir, não é verdade, Priscila? É verdade, é verdade. Se você tem grandes sonhos, você vai precisar de muita energia. Então é hora de voltar, sabe, refazendo o caminho e ir buscando a energia que ficou parada lá atrás, em traumas, em coisas que você não elaborou. E vai pegando essa energia de volta para você. Você vai precisar de libido para construir o que quer que seja de grandioso daqui para frente na sua vida. Aí eu trouxe, são coisas de dados assim, né, que se a gente falar fica ou talvez um pouco cansativo, mas todos os dados, os estudos aqui demonstram que a liderança feminina ela só traz benefícios dentro da empresa. Mas, infelizmente, hoje apenas 25% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres aqui no Brasil. Então, você ainda vê realmente um peso muito grande do preconceito, né, quanto a mulher líder. Porque ela é mãe. O que eu vejo muito é assim, ela é mãe. Entre a empresa e o filho, a empresa vai ficar para depois. Ser mãe é quase desqualificar para qualquer cargo de liderança. E quando a gente sabe que não é assim, a gente tem libido suficiente para dar conta do serviço de tudo e se dividir muito bem ali. Mas o que a gente vê é que as empresas que apostam nas lideranças femininas, elas se dão bem. Porque as mulheres geralmente entregam mais, entregam melhor do que os homens. Né? Tem um caso até... A gente tem isso de gostar de arrumar a casa, né? E de querer cuidar de tudo. Então, a gente transfere essa nossa filosofia, essa nossa cultura de cuidado também para os negócios, também para a empresa. E aí é que tá. A mulher que teve um filho, a mulher que se tornou mãe, ela só não vai ser uma líder melhor se ela tem, para ela, a crença de que agora ela é mãe e ela não pode ser outras coisas. Ou de que a maternidade é um papel superior e sublime, encantado, e que agora ela é uma Virgem Maria, o lugar dela é o altar. E mais nenhuma outra ambição é válida para a vida dela. Se você, por outro lado, encarar os filhos e a família como um motor para você, você vai se tornar uma líder melhor, sem dúvida, depois de ser mãe. Porque depois que você é mãe, você tem uma coisa que é incrível. Você quer melhorar o mundo. Você tem uma inquietação. As coisas erradas te deixam indignada. Você não se conforma com besteira. E é nessa hora que você fala, não, peraí, eu vou arrumar esse negócio. Então, assim, fatalmente, se você usar filhos como motor, você vai se tornar uma líder melhor. Seguramente, isso é certo. Eu tenho certeza disso, que eu vivo isso. Na época que eu casei, o fotógrafo, ele fez as minhas fotos dos meus 15 anos, e aí fez o meu casamento. Aí a esposa dele falou, você vai ver quando você tiver filhos. Eu falei, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Ela falou assim, olha, filho é um motor pra gente, eles encorajam a gente de uma forma tal, que só tendo para poder entender.
E hoje eu sou mãe de um menino, mas tá bom, porque ele já vale por 10, né? Tudo bem, fechei minha fábrica. É uma graça, Mas tá realmente, uma foto com você fazendo bico, uma graça. No seu ah, WhatsApp, né? ele, ele realmente é a minha mola, é o meu motor. E por ele, né? Por mim, mas ele traz essa força. Fala assim, eu sou mãe, mas eu sou advogada, eu sou empreendedora, sabe? Eu sou aquela que empodera mulheres, né? Que leva esse conhecimento para outras mulheres. Olha quanta coisa eu sou, que maravilha. Eu me tornei muito melhor. Eu me tornei realmente completa depois que eu fui mãe. E isso é sensacional. Por isso que eu acho maravilhoso quando você se apresenta dizer lá, mãe, porque realmente é aquele caso que você fala que as mulheres, as donas de casa, não deixam de ser líder porque não trabalham fora. Aquele exemplo que você dá do frango assado, conta. Ah, sim. É uma frase que está num livro chamado Liderança Começa em Casa, inclusive um livro que fala sobre como as mulheres se tornam melhores líderes depois da maternidade. Liderança começa em casa. E ele tem uma frase que é assim: se você já dividiu um frango entre 3 crianças e todas ficaram felizes, então você é uma líder. Porque a complexidade das decisões domésticas é muito grande, porque cada decisão doméstica implica você ter valores claros, critérios claros e critérios que valham para todo mundo e que todo mundo aceite. Feliz ou não, mas as pessoas aceitam, porque sabem o que esperar de você, né? Então, isso é líder, isso é você exercer liderança em qualquer ambiente. E eu acho que é até mais complicado você fazer 3 crianças felizes com um frango do que gerenciar qualquer empresa, porque é o mesmo conflito, né? Tem um afeto ali no meio. E você pode querer proteger um, querer proteger o outro, e tem aquele que sempre fica sem a coxa, mas o importante é que você sabe que você precisa educá-los para que eles mereçam, né, aquela coxa de frango. Tá vendo? Então, você que é dona de casa não é menor por conta disso. Muito pelo contrário, você sim é uma líder nata, entendeu? Exerce a sua liderança dentro do seu ambiente ali, porque eu vou falar. Como dona de casa, a gente trabalha talvez mais do que quando a gente está dentro de uma empresa. É bem puxado. Não porque... Pode falar. Fizeram uma pesquisa, perguntaram para homens executivos quem são os líderes que mais inspiraram você. E assim, a grande maioria deles falaram, né? Citaram caras do mundo empresarial, figuras da economia, e acabaram falando minha mãe ou a minha avó. Tinha sempre uma grande matriarca na família que eles davam exemplo como inspiradora. Então, assim, é só a gente conseguir abrir o espaço e transpor essa mesma competência que a gente tem em casa e na família para o mundo empresarial. As empresas são feitas de meninos de 4 anos. Quando você vai conversar com um chefe, é um menino de 4 anos. Então é bem isso, né? A gente fala, mas não, no fundo, todo mundo tem um menino de 4 anos dentro de si, né? E outra coisa, você pode olhar no Oscar, quando tem ali um ator, uma atriz, um diretor premiado, eles vão agradecer? A grande maioria agradece a mãe. Então, a mãe é o primeiro exemplo de liderança, né? E eu acho legal que essas mudanças que a gente está passando no mundo, elas estão fazendo surgir um modelo de liderança que contemple outras competências interpessoais. Não só autoridade, não só capacidade de gerar resultado prático, mas empatia, escuta, sensibilidade. Então, os novos modelos de liderança, a gente já cabe neles, a gente já se vê neles. A gente não precisa tentar se encaixar num outro que às vezes não tem a ver com a gente. É isso mesmo. E aí, nesse contexto de liderança e tudo mais, eu vi no seu blog uma matéria sobre o empoderamento feminino que você faz um link muito legal com o filme da Mulher Maravilha. E dali você traz 4 dicas assim que eu achei sensacional. Uma delas eu já falei lá no início, que é para você colecionar referências, né?
A outra é faça o que tem que ser feito. A terceira, questione o status quo. Sempre. E a quarta é apostar na sororidade. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu acho que o foco mais importante é esse de apostar na sororidade, porque se as coisas ainda são difíceis para nós, é porque a gente não está se ajudando como poderia ou deveria, não está se apoiando, né? Então, a gente vai continuar olhando outras mulheres como competidoras ou adversárias quando a gente ainda não se conhece, né? Então, assim, quando você descobre a sua pegada única, o seu borogodó único, respeita e honra o seu borogodó único, você não vai invejar o borogodó da outra, você não vai tentar ser igual a outra, você não vai ter medo de puxada de tapete da outra. Porque a outra foi escolhida porque ela é daquele jeito. E você vai ser escolhida porque você é daquele jeito. Então, quando eu penso, quem são suas concorrentes? Sei lá, ninguém é eu. Quem me chama, me contrata e me quer porque eu estou inteira no negócio. Eu não sou um currículo, eu sou uma pessoa com história, com alma, com pegada, com defeito. E é por causa disso que eu estou sendo escolhida. Então, a gente ativa a sororidade fazendo tudo isso que a gente falou até aqui, que é se conhecendo, parando de se comparar e se amando do jeito que a gente é, pela nossa pegada única, sabe? Isso destrava o poder da sororidade. Porque aí você para de julgar as outras porque você não tá na vida delas, na realidade delas, no sapato delas, né? E aí você consegue ter aliadas. E aí a gente fica imparável. Então, precisa mais disso, sabe? A gente precisa se unir mais, porque a sororidade, ela nos ajuda a passar de fase. A não ter que brigar pelas mesmas brigas, sabe? Vamos mudar de pauta. A gente começa a entender o que você bem colocou, que é a diversidade que torna as mulheres poderosas. É justamente porque nós somos diferentes que nós acabamos nos completando. Se a gente conseguir se unir, a gente se torna um poder. Então, isso é o que a gente, desde o início também aqui dentro da Espaço G faz. A gente tem muita parceria. E todas as parcerias deram muito certo. A gente busca se ajudar o tempo todo, é uma recomendando a outra. Sempre que tem os eventos, loja de roupa, a gente faz evento, assim, a gente cria umas coisas que as pessoas nunca viram, mas a gente já fez evento em lojas de roupa, salões de beleza, sabe? Em lugares assim inusitados, mas que deram super certo, porque é um universo feminino. Então, quando a gente chega lá com a nossa proposta também de empoderar, às vezes a pessoa tá ali com aquela roupa, mas não está se sentindo bem, e aí a gente vai explicando, vai falando, já sai dali feliz com a roupa da parceira, feliz com os nossos produtos e assim, com um brilho no olhar que nada paga. Claro que a gente precisa do valor para pagar os boletos, mas aquele brilho no olhar e a sensação de que aquela cliente feliz, e depois dar aquele feedback, olha, foi sensacional, nossa, como a minha vida melhorou, isso não tem preço, não tem o que pague essa situação pra gente, sabe? A gente fica muito feliz com o reconhecimento da cliente, com esse nosso trabalho. E aí as nossas parceiras, a gente se completa, a gente se fecha, a gente tá sempre aberta a novas parcerias, justamente porque a gente entende dessa forma, que se ajudando, a gente se torna uma rede muito poderosa. É verdade. É a única estratégia que a gente tem para não precisar lutar sozinha e pelas mesmas coisas de sempre. Vamos avançar, né? Isso aí. Gente, eu vou contar para vocês. Ela tá aqui muito contida, mas o que acontece? Vou contar. E aí, é libertador o que ela fala, gente. É libertador. O que acontece? Esse mundo que a gente vive, onde diz que o homem é que pode mais, né? Dita padrões que não privilegiam a mulher. E a gente nessa nossa guerra, onde a gente ainda precisa usar a expressão liderança feminina e não apenas a liderança. Um dia a gente vai avançar para isso, para dizer apenas que a gente vai falar sobre libido e liderança, ponto final. Mas nesse mundo todo, né, onde a gente vive essa perturbação, tô bem eu lá assistindo a maravilhosa da Priscila, me vem ela assim, gente, sabe o que eu faço? Ó, um chupa-mundo daqueles, assim. E ela faz todo mundo levantar e falar, chupa-mundo.
é a coisa mais libertadora. Você tenta aí agora, quando acabar a nossa live, e faz assim, chupa mundo. É sensacional. Porque realmente você pensa nas suas vitórias, pensa no quanto você avançou, pensa como você é maravilhosa, né? Quão bela é a sua vida, dificuldades todas nós vamos ter. Espero que esse papo sobre liderança tenha aberto os horizontes de quem está aqui com a gente para poder verificar que não precisa de você gerenciar uma grande empresa para você ser uma líder, né? Basta ser você, se conhecer e ter essa vontade, e conseguir botar essa vontade para fora. E aí, quando você estiver bem brava, fala, chupa muito. Quando você estiver lá, conseguindo aquela vitória, dá um chupa-mundo daquele e que fica tudo maravilhoso. Porque eu acho que nasce uma menina, nascem previsões nefastas sobre ela, né? Então, se eu fosse cumprir todas as previsões ruins que esperavam de mim, nossa, eu não estaria aqui agora, né, com você. E eu acho que a coisa mais gostosa do mundo é a gente viver a nossa verdade e não que a gente precise provar para a gente ou para alguém, mas a gente, quando contraria uma previsão sobre o que as mulheres não podem fazer, a gente está ampliando o potencial de todas as outras. Então, para mim, o chupa-mundo, ele tem esse peso. Tudo que falaram que eu não ia conseguir fazer e eu consegui fazer, putz, chupa-mundo. Mas é um chupa-mundo assim legal. Olha só, mundo, deixa de ser tonto, de falar ela não pode, ela não dá, ou é muito nova, ou é muito velha, ou é solteira, ou é casada, ou nasceu pobre, não tem pai rico, ou tem uma deficiência, ou enfim, seja o que for, que o mundo queira colocar como limitação, ela não é nossa, ela é da cabeça das pessoas. As pessoas não se veem no seu lugar superando. Então elas acham que você não vai superar também. Não olha para a torcida contra, né? Vai, faz, cumpre o seu objetivo, segue a sua missão, viva a sua autenticidade, sirva ao mundo com o melhor que você tem. E aí, assim, aí vem o hashtag chupamundo, né? Todas nós podemos fazer uma listinha dos momentos chupamundo. Nossa, aquilo falavam que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Então, quando você faz uma lista das suas conquistas, principalmente aquelas que as pessoas não acreditavam, você vê, puxa, eu tenho autoeficácia, eu sou capaz de aprender qualquer coisa e construir qualquer coisa a partir de agora. Então, se sua autoestima está meio caidinha, se você está meio sem esperança, perspectiva, faz a sua lista de momentos chupa-mundo e já vai escolhendo o próximo momento chupa-mundo, sabe? A gente tem que ter sempre o próximo. Não, meu próximo chupa-mundo vai ser isso. Para ter mais desafios, né? Para ampliar mais limites. Quando você amplia os teus, você amplia o das outras mulheres também. Exatamente isso. É isso que a gente busca aqui. Já falta só um pouquinho aqui para a gente acabar. Aí eu vou começar aqui a agradecer. Então, Priscila, foi assim sensacional. Eu sabia que não seria diferente, né? Não esperava menos que sensacional falar com você. Para mim, tá aí, foi na lista do meu chupa-mundo, tá? Já fiz uma live. Porque em época de pandemia, né, o nosso palco é aqui, o Instagram, são as redes sociais. Então, hoje, dividir um palco com a Priscila de Sá é um chupa-mundo incrível, tá? Eu tô amando. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por todo esse entendimento que você passou pra gente, com tanto amor, com tanta clareza, com tanto carinho, pela sua disponibilidade sempre com a gente. Pode contar sempre com a Espaço G, assim como eu sei que nós também podemos contar com você. E foi um prazer, uma honra dividir esse palco aqui com você. O prazer e honra minha. E fique sabendo, assim, o meu chupa-mundo é fazer parte da lista chupa-mundo de mulheres foda, feito você e a Tati. Então, nós duas hoje saímos ganhando. Agradeço muito esse espaço, o carinho, a força, o apoio. Galera minha que está aqui nessa live já segue Espaço G-Sex, eles vão adorar. Galera de vocês estão convidadas a me seguir no meu perfil e vamos continuar essa conversa sempre que vocês quiserem. Isso aí, gente, segue, porque a Priscila tem
um trabalho muito legal, falando sobre empoderamento, falando sobre cada coisa muito legal. Pri, tá falando aqui, ó, 24 segundos. Beijo, porque senão eu não vou conseguir salvar isso aqui, tá? Muito obrigada. Tchau! Tchau!